ano passado, meu namorado decidiu me dar de aniversário os meus primeiros markers. Esses markers aqui, da Ohuhu. E foi naquele momento que realmente tive o meu primeiro contato. Até então, eu nunca tinha tocado em um marker. Obviamente, a primeira coisa que eu fui fazer, vamos testá-los, né? Então vamos testar as cores, vamos ver como que é essa experiência. E foi uma experiência mágica, tipo, eu fico, meu Deus, eu devia ter tido marker antes. Assim que eu peguei os markers, eu já fui logo testar e eu fiz realmente minha primeira pintura de marker no sketchbook que meu namorado tinha lá na casa dele. E como que eu posso falar dessa experiência? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você aprende usando marker, a cor que tá aqui nunca vai ser a cor que você vai passar no papel. Os fabricantes sabem disso, né? Então eles já dão, tipo, essa cartela. Muitas vezes eu pegava errado, ou eu pegava e falava, eu não preciso da cartela. Enfim, depois que eu fiz esse primeiro teste na casa dele, eu fui só tocar nos markers de novo quando eu voltei pra casa. E eu peguei desse meu sketchbook aqui, que realmente eu dediquei a maioria das coisas dele com marker. Eu não sei porquê, mas, tipo, a folha dele nem é especial pra marker, mas, tipo, dava certo, claro, vazava pra trás, mas até que dava pra espalhar as coisas. E também, na época, eu nem pensava nisso, então, tipo assim, deu certo. Eu percebi que, tipo, meu estilo mudou muito desse um ano pra cá, e eu acho que, tipo, com certeza foi o marker uma das razões pra isso. Se você não tem um marker, se você nunca teve, sei lá, experimenta um dia. Eu sei que, tipo, tem os da Copic, que são os mais famosos, eles são caros pra um caralho. Então, tipo assim, talvez começar por uma marca de entrada, ou nem precisa ser de marca, gente, a gente dá um jeito. E, enfim, eu não tive nenhum outro marker além desse da Ohuhu, né, que eu falei, onde o meu namorado me deu. E eu também não fiz questão de gastar o meu dinheiro. Chegou, muito obrigada, recebidinhos. Também nunca tive, gente, o marker da Copic, realmente estou falando. Fidelizada da Ohuhu pelo meu namorado. Então, tipo, eu não sei dizer muito sobre a qualidade. Pra mim, tá ótimo, porque também eu só tive experiência com ela, mas eu acho que é uma escolha boa. E, tipo, pra mim, que começou com a Ohuhu, que é uma marca mais barata que a Copic, foi uma ótima escolha. Então, muito obrigada, meu namorado, você arrasou. Enfim, o que eu posso dizer sobre o que eu aprendi esse ano? Eu acho que só falar não adianta, então eu acho que eu vou fazer um mini tour das coisas que eu fiz, os highlights, dos pontos baixos também. Enfim, depois daquele desenho que eu mostrei, teve o meu segundo desenho. Eu comecei a aprender um pouco na questão de, meu Deus, eu posso misturar cores. Mas assim, já nesse primeiro momento eu já tava, tipo, me divertindo muito. E eu acho que desde esse primeiro ano, eu praticamente só uso marker. Então agora meio que virou 99% marker, sabe? Tipo, eu não sei se isso é saudável, eu não sei se pode, mas eu estou fazendo e eu estou nem aí. Mas enfim, meu próximo desenho, eu já decidi, tipo, me dedicar um pouquinho mais. E, nota, eu nunca faço fundo, gente, eu sou preguiçosa. E eu também, tipo, você vai perceber, tipo, eu não sou boa de desenhar fundo. Então, tipo, eu acho que foi um passo meio heróico que eu fiz aqui, sabe? Não sei. Chegou, né, material novo e estamos um pouco mais inspiradas, né? Um pouquinho mais contentes com a vida. Enfim, eu tô bem fidelizada por markers, não sei se deu pra perceber, mas como eu disse, é o que eu estou mais usando no momento. E isso meio que começou realmente desde o começo, que eu já falei, meu Deus, calma lá que esse negócio é bom, porque eu só tô usando agora, sabe? Então, nessa minha terceira tentativa, decidi desenhar comidas. E, tipo, quando que eu fiz isso? Nunca. Eu acho que eu nunca tinha, tipo, feito uma página só de comida. Eu nem lembro se eu já fiz alguma comida antes. E se eu fiz, não ficou tão bom assim, porque eu não lembro. E, tipo, como eu disse, foi meio que um quebra, tipo... Foi um quebra na minha cabeça de experimentar um material novo. Então, consequentemente, você vai experimentar fazer um monte de coisas novas também. Então, eu acho que foi muito legal, gente, essa melancia aqui, gente, suculenta. E que eu podia ter feito isso antes com aquarela, mas você entende que era, tipo assim, aquarela eu já usava, tipo assim, há muito, muito tempo. Então eu só ficava meio que no que eu sei. Mais coisas, tipo, de sketchbook. Então, tipo, eu estava fazendo qualquer coisa com os markers, porque ele é uma coisa muito versátil. Você pode fazer uma coisa muito foda, mas você também pode fazer uma coisa muito básica e da hora. Nem tudo dá certo, tá bom, gente? Tipo, esse aqui, eu lembro que o olho tinha ficado torto, só que eu não conseguia arrumar com o marker. Tem um marker que, tipo, ele mancha por alguma razão e eu ainda não sei controlá-lo. E, tipo, foi nesse desenho meio que eu descobri. Então foi bem paia. Eu tenho um vídeo que eu tô fazendo o tour inteiro desse sketchbook que eu tô passando aqui. Então se você quiser ver, assista, não esqueça, tá? E eu tô tentando, tipo, pegar só os highlights e os down, não sei o quê. Os baixos. Então... acho que o último desenho de marca que eu fiz nesse sketchbook foi esse aqui.
Então não tem muito o que falar, eu tava, tipo, já livre, eu já tava um pouco mais confiante com o marker. Foi nesse sketchbook aqui que eu comecei a explorar mais o marker. E aí depois, eu não lembro quando, mas foi minha namorada também que patrocinou, gente. O sketchbook da Ohuhu, que aí é específico pra marker. Ele viu que eu tava meio obcecada e me deu de presente. Olha só, gente, que querido. Aí nesse sketchbook, gente, ele ainda está em processo, então ainda tem muita folha. Então eu tô fazendo as coisas nele ainda, eu acho que tem aliás, o último eu fiz há uns 3 dias atrás, então a gente vai chegar, tipo, bem no presente. Mas enfim, antes da gente passar agora pra esse próximo sketchbook, falando um pouco dos markers em si. Então, como eu falei, tem as cartolines, olha só. A coisa mais óbvia, pelo menos pra mim, a coisa que mais pesa, é a questão da praticidade. Então, tipo, gente, isso aqui é um estojinho, sabe? Você fecha e, tipo assim, você leva assim. E pra qualquer lugar que eu vou, eu consigo levar 72 cores. Então, tipo, os primeiros markers que eu tive foram esses. E até o momento, tipo, era muito difícil eu fazer pintura de pele, porque eu ainda não tinha recebido esse aqui do meu namorado. Gente, tudo ele que deu, tá bom? Mas eu ainda não tinha recebido dele esse outro estojo, que aí tem cores de pele. Porque esse aqui, gente, era, tipo, muito... Como eu posso falar? Eram cores muito quentes e vibrantes. Então, tipo assim, a pele ficava, tipo, bem vibrante. Então, tipo, era meio difícil. Por isso que também, tipo, aquelas pinturas iniciais, talvez, um pouco pela minha burrice e um pouco também pelas cores serem bem vibrantes. Então, tipo, também não tava muito fácil pra mim, tá bom? E ainda mais como era a primeira vez, ficava realmente, tipo, nossa senhora, a pele igual um fogo de artifício. Agora, partindo pra esse sketchbookzinho... Não é a primeira página, mas a gente finge que é a primeira página, porque as outras páginas estão bagunçadas, então... Ai, meu Deus, eu tô tampando peixe. Aí eu comecei a brisar muito em retrato, tá, gente? Eu desisti das frutas, as frutas ficaram legais, mas eu só foquei em retrato, tipo, a partir disso aqui, tá? Eu não sei. E, enfim, eu acho que esse desenho já comecei a, tipo, ter uma noção. Eu já tava também com os de cores de pele, então, tipo, ficou muito mais fácil pra eu não fazer uma cara toda saturada. Tá, aqui, gente, outra virada de chave 2. E, enfim, eu fiz essa bichinha aqui, ela já confirma que eu não sei. E, tipo, o que acontece? Ainda tem medidas incorretas do rosto da referência, mas, tipo, eu não estou nem aí. Brincadeira, eu estou bem aí. Eu já choro no banho todo dia por causa disso. Mas, mesmo com... talvez não as medidas corretas, eu acho que ficou uma coisa assim bem detalhadinha e bonita. Então eu acho que também virada de chave. E aí depois que eu fiz isso eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consegui fazer nada melhor. E surpresa, na minha opinião, eu fiz, só que agora eu não consigo fazer uma coisa melhor. Enfim, aí eu tentei também voltar para as minhas origens mais simples, né? Porque a gente nunca esquece quem a gente verdadeiramente é, mesmo com estilos que vêm e vão. Se bem que esse estilo que eu falei da freirinha tá com bastante potência, eu gosto bastante, mesmo que seja mais trabalhoso que esse que eu faço, que eu também gosto muito de fazer, tá bom? Muito legalzinho. Mas, sei lá, agora... Meu Deus, chegou rápido. Eu gosto muito desse desenho aqui, eu tenho, tipo... É o meu orgulho da época. Eu espero que daqui um ano eu fale assim, nossa, meu Deus, que merda. Mas, tipo, eu falei, meu Deus, esse aqui era meu orgulho mesmo? Então, enfim, espero que isso aconteça. Torçam por mim. Mas até agora, tipo... Gente, todos os meus narizes que eu faço ficam horrorosos. Então, tipo assim, pra mim, esse aqui foi o melhor nariz da minha vida. E, enfim, mesmo que também eu veja agora vários erros nele, tipo, ainda eu falo assim, ok, tem mais acertos do que erros. Então, tipo, se você, claro, um desenho assim, convencional, se você olha, sei lá, vários desenhos na internet. Mas, tipo assim, se você olha pra tudo que eu fiz até então, nossa, muito foda, sabe? Eu tinha feito o corpo inteiro? Até agora? Eu não lembro. Mas eu fiz. E aí, toda vez que eu enfio um corpo no meio, eu sempre esqueço do rosto e o rosto fica horroroso. Mas eu tentei, tá bom? Tentei fazer uma coisa diferente. Nossa, eu fiz... Esse desenho é atual, é de 3 meses. 3 meses atrás. Coisa que eu esqueci de falar, mas tipo, eu acabei de lembrar olhando pra esse desenho, é que eu gosto muito de misturar marker com lápis de cor, sabe? Então, tipo, normal. Porque principalmente se eu quero fazer, tipo, detalhes muito detalhísticos, sabe? Então, tipo assim, fiozinho de cabelo, eu dou uma puxadinha com o lápis de cor. Eu acho que é uma mistura que fica, tipo, bem, bem da hora mesmo. É uma das minhas misturas favoritas, porque, tipo, o marker não reage mal ao lápis de cor. Ele não reage praticamente a nada, sabe? É muito difícil.
Então, tipo, questão tipo, de manchar, de borrar alguma coisa assim, é bem difícil mesmo, você tem que se esforçar, sabe? Enfim, gente, chegando pro fim, pro desenho que eu fiz nessa semana, eu não gostei dele, eu não queria estar mostrando, mas mostrando aqui, enfim, o Tyler e o Josh Dunn, do 21 Pilots. Enfim, queria fazer uma homenagem, porque foi o meu top 1 artistas do Spotify. Aí eu tava com isso na cabeça. Então, eu desenhei. E esse foi o fim também das últimas coisas que eu fiz com marker. Então, mostrei do começo até o fim. E vocês acham que teve, tipo, alguma diferença do que aconteceu aqui? Eu não sei, tipo, pra mim é bem claro que, tipo, o marker, ele com certeza influenciou em tudo que eu já faço, tipo, agora. Então meio que tudo que eu faço de pintura, tipo, depois dessa experiência de 1 ano com marker, dá pra ver que realmente ele influenciou demais em como eu me comporto na questão, tipo, de pintura. Então, tipo, as decisões que eu tomo, qual cor que eu vou escolher, qual cor que eu vou botar aqui, eu não imaginaria, eu acho que se você falasse pra mim antes de realmente ter pensado em ter qualquer marker, eu nem sabia exatamente como funcionava, sabe? Tipo, como eu disse, eu já tinha visto, mas, tipo, eu acho que a experiência de você realmente usar por 1 ano também, eu acho que me ensinou muita coisa, tipo, sem dúvida, tipo, influenciou, tipo, muito no meu desenho. E o que vai me fazer ser a Mariela de amanhã, com certeza, foi o marker. Ele me ensinou, tipo, muita coisa de uma forma, como eu disse, prática. Então, ainda tem, tipo, espaços que ele não preenche, principalmente por isso é uma coisa prática. Então, toda dor de cabeça com tinta, que realmente é uma dor de cabeça que te ensina muito sobre cor. Eu não tenho tanto com ele, mas eu acho que noções que você não precisa sofrer tanto, ele te ensina muito bem. Então, sem dúvidas, eu acho que eu pretendo utilizá-lo agora pro resto da minha vida. Então, desse 1 ano que eu usei, eu espero usá-lo até o fim. Mas enfim, essa foi a minha experiência de 1 ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Até, talvez, algum dia aí. É nóis!